Oficialmente, mais do que nunca, finalizei a saga Blackwater e agora vou falar com vocês sobre o último livro. Oi, eu sou o Tom, Thomas Marvolo Lustor, ou Tom Lustor 23 em todas as redes sociais, e hoje eu vou falar com vocês sobre a saga Blackwater, na verdade sobre o o sexto e último livro da série Blackwater. Já tem vídeo sobre todos os outros livros aqui no canal, então eu vou deixar para você o link nas descrições, nos cards, e vocês podem assistir. E eu já deixei minhas impressões de leitura em todas as redes sociais, que vocês conseguem ver no Maratona, no Scoob e no Goodreads. Então me sigam em todas as redes sociais para não ficar por fora de nada, que eu geralmente posto atualização assim que eu termino de ler. E bora logo pro vídeo. Bora! Já que no livro anterior a gente viu a morte da Frances, morreu agora, agorinha. E eu não preciso relembrar vocês que vai ter spoiler dos outros livros, né? Inclusive desse. É por isso que muitos de vocês não passam no Enem. Eu vivo falando isso daqui. Eu odeio gente burra. Nesse livro a gente até vê todo mundo lidando muito bem com a morte da Frances. Ok, é uma morte surpresa, inesperada, mas até que as pessoas conseguem encarar numa boa. Exceto pelo Billy, lógico, né? Porque ele é o marido dela, ele era o mais afetado. Só que no final das contas a gente acaba vendo que quem sentiu mais a morte da Frances foram os moradores, porque os moradores, assim, por um lado eles ficavam fofocando o tempo inteiro sobre o fato da Frances estar desprezando o marido dela, e agora que ela morreu, tá todo mundo falando, dizendo que a coitadinha se matou porque ela não aguentou a indiferença do marido. Foi basicamente o que a Eleanor sofreu com o Oscar. E o Billy, por ser a pessoa mais apática à situação toda, é justamente o cara mais mal falado na cidade. Mas, bom, não tem muito o que fazer. Ele ainda continua muito unido à família, inclusive muito mais unido do que a própria Frances já foi um dia. Até porque ela mesma fez questão de se distanciar de todo mundo. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa, mas ao mesmo tempo as pessoas ficaram tipo, né? Felizmente morreu. E a Sister, que estava totalmente debilitada, ela acabou ficando igualzinha a Mary Love. Porque, bom, ela se recusou a sair da cama, já que sair da cama era reencontrar o seu marido, então ela preferiu morrer na cama. Só que isso teve um custo, porque ela ficou igual a Mary Love. E isso é muito engraçado, porque quando você vê no audiobook, a voz dela muda. Ela fica com a mesma voz da Mary Love, inclusive. E o livro também representa isso muito bem, porque ele fala da caligrafia dela, que a caligrafia dela tá igual a da Mary Love. Ao ponto de que o pessoal no banco tem um momento que alguém vai sacar o dinheiro dela, né? Com autorização, com a assinatura dela, e eles falam, olha, essa não é a assinatura da Sister. E eles comparam, é a mesma assinatura da Mary Love, só que ela não pode assinar porque, bom, ela já morreu. Só que não é a Sister, ela tá literalmente se transformando na Mary Love. E se ela tá se transformando na Mary Love, adoentada e acamada, inclusive ela fala isso, né? Porque o pessoal tá comparando ela muito com a Mary Love. Ela fala, a mamãe nunca se... Ela fala, como, meu Deus? A mamãe nunca adoeceria, nunca ficaria numa cama, nunca teria medo do marido. Ela fala essas coisas. E o pior é que é verdade. A Mary Love era o cão, velho. Pois você passe por cima de mim pra me matar, porque se eu sobreviver, quem vai me matar sou eu. E como a Sister tá igual a Mary Love, bom, não tem muito o que fazer. Ela tá sendo malvada, e ela acaba sendo malvada com a Lila, que é a filha da Miriam. Miriam não, da Frances. E é até engraçado, porque ela fica implicando, dizendo, olha, agora que a sua mãe morreu, o seu pai vai se casar com a Miriam. Porque assim, o Billy e a Miriam sempre andaram muito unidos, enfim, eles têm esse negócio juntos, etc. E como eles são muito unidos, ela simplesmente resolveu implicar com a menina, implicar com a criança, dizendo, seu pai vai se casar com a sua tia. O que é totalmente mentira, eles mesmos não querem isso. E, inclusive, a Lila vai indagar a Eleanor sobre isso, pergunta por que se eles vão se casar. E a Eleanor, que também é totalmente contra essa ideia, o engraçado é que, tipo assim, todos são contra essa ideia. Inclusive, a própria Miriam e o Billy. E quando eles vão conversar sobre isso no jantar, aí a Miriam fica de saco cheio e anuncia, eu vou me casar com o Malcolm, sendo que nem o próprio Malcolm sabe disso. A gente sabe que o Malcolm é apaixonado por ela e que o Malcolm pediu ela em casamento. Só que, cara, ele é literalmente um pau muito, muito mais do que mandado. Então ela diz, eu vou me casar com ele porque ele vai obedecer tudo que eu mandar ele fazer, ele vai obedecer. E é basicamente por isso que eles vão se casar. E agora quem vai tentar impedir esse casamento com todas as forças é a Sister. Cara, é até engraçado porque era a Mary Love que tentava impedir o casamento do Oscar com a Eleanor e também da própria Sister com o Early.
Só que agora a Sister que assumiu esse papel e a Sister tenta ameaçar de todas as formas. Só que a Miriam não tá nem aí. A Miriam também tem essa personalidade da Mary Love, então ela não vai ceder aos caprichos da Sister. Inclusive, ela esfrega na cara dela sobre o que a Mary Love tentou fazer com os pais dela e que a própria Mary Love fez com a Sister, que não ia funcionar com ela. E a Miriam é tão prática nas ideias dela que ela fala, olha, eu vou me casar com ele depois do Natal, porque o Natal é feriado. A Miriam é muito workaholic. Então ela não quer parar de trabalhar. E para não parar de trabalhar, ela só fala, olha, a gente não vai se casar, a gente só vai se casar depois do Natal, porque é feriado. Então, assim, todo mundo não vai poder trabalhar, porque é feriado, etc. Então a gente se casa nessa época, porque aí, quando terminar o nosso casamento, eu já posso voltar a trabalhar na fábrica. Essa mulher vive só pro trabalho, literalmente. E é engraçado porque ela tá seguindo, ela quer fazer um festão, então ela tá seguindo todos os procedimentos do que se pede num casamento tradicional, né? De fazer a grande festa, reunir família, e ela quer se exibir mesmo. Ela tem dinheiro, né? Tem que se exibir. Ela chama acionistas, outros empresários, companheiros, gente que ela fechou negócio. Ela vai sair chamando a porra toda. Só que ela tá fazendo isso só para realmente mostrar para todo mundo que ela tá se casando com o Malcolm, que ninguém acha que o Malcolm é um bom partido. Inclusive ela tá se casando com ele porque ela fala, me deu vontade de casar e ele vai me obedecer para sempre. Ele já me obedece agora, imagina casado. Essa mulher é espelho pra gente, Roberto. E é realmente muito engraçado porque no chá de casamento, né? O que acontece na fazenda da Gracie, os convidados lá, né, os convidados, etc., ficam impressionados com a fazenda, dizendo que aquilo era praticamente um tesouro escondido. E a Gracie fala com a Miriam, dizendo, olha, a gente podia fazer isso mais vezes, né, fazer mais reuniões aqui, trazer mais pessoas. E a Miriam fala, Deus me livre, aguentar esse povo o tempo todo. Aquilo para ela era um terror. A Miriam, assim, zero se utiliza. E isso é muito bom nela, porque, bom, as pessoas já se acostumaram com ela sendo assim. É porque a Mary Love também era assim, só que a Mary Love ela era cruel e manipuladora. A Miriam já não tem mais essa parte de ser cruel e manipuladora. Ela quer do jeito dela, a favor dela, mas ela não vai ser cruel ou manipular ninguém. Ela perdeu essa parte vilanesca dela depois que ela perdeu a mãe. Esperando, às 4 da tarde. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijo, muita luz. Uma das coisas que eu tenho gostado muito nesse livro é o fato de eu não conseguir prever o que poderia acontecer. Porque, assim, os acontecimentos vão se desenrolando de uma forma tão bem escrita e bem narrada, na verdade, que chega um momento que você não sabe mais prever o que poderia acontecer. Porque meio que tudo pode ser possível, ao mesmo tempo que nada pode ser possível. Só que, conforme eu fui lendo esse último livro, eu fui tendo cada vez mais certeza de que a Sister iria morrer. Não só porque ela já estava na cama, meio morta, e ela falou, se você se casar, falando pra Miriam, né? Se esse casamento acontecer, eu vou morrer. Eu vou me matar! E eu fiquei na minha cabeça, cara, a Sister, ela tá tão igual a Mary Love, que ela vai deixar pra morrer no dia do casamento. Tinha certeza disso. Dito e feito, foi isso que aconteceu. A mulher morreu no dia do casamento da Miriam, só pra poder fazer mal a ela. Sou sensitiva, paranormal, vidente. Inclusive, é uma morte até engraçada, na verdade. Porque, bom, os convidados, damas de honra, etc., estavam se arrumando lá na casa da Miriam. E, assim, tinham muitos quartos, mas não o suficiente, sendo que o quarto da Sister era proibido a entrada, porque, pô, a mulher estava lá acamada. Só que, em determinado momento, as mulheres entraram lá e começaram a conversar com ela, se trocar de roupa, jogar roupa em cima da cama, que ela estava acamada. Então, assim, elas não estavam nem aí, elas só queriam se arrumar. E quando o Oscar vê aquela cena, ele expulsa todas elas do quarto, sendo bem grosso, sendo bem mal educado. E assim, com razão, né? Elas reclamam, mas, porra, ele tá na razão. Elas estão no quarto da mulher acamada, que ela tá doente. E aí, quando ele expulsa elas, que ele vai falar, né, perguntar se a Sister tá bem, a Sister já tá morta. Ela não responde. E assim, apesar do autor não responder e não falar isso pra gente, eu fico me perguntando, será que a Sister morreu puramente para implicar com a Miriam ou para se livrar daquela chatice que era aguentar aquelas mulheres? Porque as duas opções são tão viáveis. Eu me conheço, não vai dar. Então eu não consegui parar de rir pensando nessas duas hipóteses. De qualquer forma, ninguém fica sabendo da morte, só uma pessoa fica sabendo da morte dela durante o casamento, porque o Oscar mantém segredo para não atrapalhar o casamento. Ele conta depois, né? Então é aquele luto, a Sister era enterrada no mesmo túmulo ao lado da Mary Love, ou no mesmo túmulo, não lembro. Só que quem sofre mais com a perda da Sister é a Queen. Porque assim, a Queen era literalmente a Queen mora sozinha na casa que era do James.
Até porque agora que o Malcolm foi morar com a Miriam, né, ela tá oficialmente sozinha. E ela passava os dias com a Sister. Por mais que insuportável que a Sister estivesse sendo, era uma era companhia para outra. E olha que a Sister chegou no ponto da Sister brigar até com a empregada dela. Num nível que só a Queen conseguia realmente suportar e conviver com a Sister. Mas agora a Sister foi embora, a Queen ficou sem companhia. Essa solidão se arrasta um pouco, porque, bom, a Miriam, ela é uma pessoa muito incisiva. E ela fala que vai morar sozinha com o Malcolm e ponto final. Então ela não quer que a Queen vá morar com eles, ou eles vão morar com a Queen, etc. E nessa solidão, o que acontece? Uma das melhores cenas de terror dessa saga. Porque é uma noite chuvosa, tá tendo uns trovões, só que detalhe, não tá acontecendo nada. Tudo está acontecendo dentro da casa da Queen. E a Queen olha pela janela e vê numa tempestade lá fora que só a Queen consegue ver o Cal, o ex-marido dela que quase matou ela, andando lá com as botas que ele foi afogado no rio, andando pelo rio perdido em frente à casa dela. Cara, é uma cena que dá uma aflição desgraçada. Tá repreendido no nome de Jesus, Satanás do diabo. Perturbação maligna. Porque esse homem, praticamente, pra mim, ele é o grande vilão dessa história. Apesar dele já ter morrido. No terceiro livro? No terceiro livro. Mas ele voltar, essa parte sobrenatural, cara, é um terror. Porque o pânico que essa mulher sente é muito real e é muito palpável não só pra ela, como pra gente que tá lendo também. Porque a gente sabe o nível de ruindade que esse cara pode ser. Então, como a Queen tá completamente aterrorizada com essa situação, bicho, é muito doido. Porque a casa dela é completamente... A fiação é destruída, sabe? Parece que passou um furacão lá dentro. E o Malcolm não acredita na mãe, porque ela fala, vocês não viram a tempestade ontem? Não houve tempestade. Só que assim, ele meio que não vai discutir com a mãe, porque ele pensa que ela quer chamar a atenção. Ela não conta pra ele que vê o Carl, porque sabe que ele não vai acreditar nela, nem ele nem a Miriam, né? E ela não pode ir morar com eles porque a Miriam não quer, e nem o próprio Malcolm, né? Já que ele obedece cegamente a tudo que a Miriam quer. Então ela vai pra Gavin Point passar um tempo com a Grace e com a Lucille, enquanto o Malcolm conserta a casa. Lembra que o Malcolm voltou sendo faz tudo da família praticamente? Então ele vai trocar toda a fiação da casa dela. Ela fica morando um tempo, né, com a Grace e a Lucille. Só que, bom, a Queen gosta da cidade. Ela tá morando numa fazenda muito pacata, muito calma. Só que ela acaba criando uma grande amizade com o neto dela, né, que é o Tommy. E ela confessa pra eles, né, pra o Tommy, pra Lucille e pra Queen, que tava vendo o Carl. E assim, elas não acreditam, né, o Tommy também não acredita em si, mas ele decide morar com ela, porque ele fala, olha, se eu ficar morando com você, você vai se sentir mais protegida. E é isso que ele faz. Sendo que isso deixa a Grace e a Lucille bem putas, porque assim, já tem esses comentários, né, de que, cara, o pessoal na cidade faz bolão pra saber de quem que o próximo neto, a próxima criança vai ser roubada, porque toda a família já tem esse hábito de ficar roubando o filho um do outro. A Frances foi a única que não foi roubada, porque, olha, a Miriam foi roubada pela Mary Love, pela Sister, aí teve o Danjo, né, que foi roubado pelo James, o Tommy, né, que foi roubado pela própria Grace, né, porque o Tommy não era pra ser de ninguém, era pra ficar com a Lucille, só que a Lucille, aliás, não era nem pra ficar com a Lucille, só que a Lucille decidiu ficar com ele, e a Grace também pegou ele pra ela. Aí depois teve a Lila, né, que era pra ser da Frances, só que aí a Eleanor foi lá e roubou da Frances, e agora o Tommy foi roubado pela própria avó. E, cara, sério, a cidade faz bolão pra saber quem que vai roubar quem. E isso vai ser muito importante. Porque, assim, o Tommy vai morar com eles, né? Vai morar com a... Cara, esqueci, acabei de falar dela, acabei de esquecer. Vai morar com a Queen. Enquanto ele fica lá morando, né, ele fica crescendo junto com a Lila, sendo que a Lila o despreza totalmente. Porque, bom, o Tommy, ele é gordinho. A família da parte da Queen é gordinha. Isso é bem salientado ao longo do livro, que todos eles têm uma circunferência maior. É engraçado porque ele é gordo. E o Tommy não é excepcional em nada, sendo que a Lila, ela é bem inteligente. Então ela meio que despreza ele na escola e na família, etc. Principalmente porque, assim, eles são os únicos primos que vão crescer juntos. Ela fica tipo, cara, eu vou me misturar com esse cara que é inferior a mim, intelectualmente. Só que, lembra do bolão que a pessoa da cidade já faz pra dizer, olha, quem que vai ser o próximo filho roubado? Então, agora a Lila é roubada pela Miriam. A Miriam não consegue engravidar com o Malcolm, né? A Miriam já estava bem velha, né? Já estava, assim, passando dos 30, então a gravidez fica difícil. E aí
é sugerido a adoção, só que ela fala, pra que eu vou adotar se eu tenho um espécime bem aqui, que no caso é a Lila. E ela literalmente rouba a Lila. Cara, é até engraçado, porque é só a partir desse momento que a Miriam passa a chamar a Eleanor de mamãe. E ela fala, olha, agora você sabe o que é perder alguém de verdade, né? Porque ela fala, estamos kits. Você me deu pra Mary Love, agora eu tô pegando a Lila de você. Cara, isso é tão doido, velho, porque as famílias ficam se roubando dos próprios filhos. É engraçado saber que a cidade faz um bolão de apostas pra saber quem que vai ser o próximo roubado. E, bom, a Lila não gosta do Tommy, né? Eles continuam crescendo juntos. Só que ela convence o Tommy a fazer faculdade, porque ela mata 2 coelhos numa cajadada só. Ela se livra do Tommy e, ao mesmo tempo, faz o Tommy entrar numa fraternidade para que o Tommy seja convidado para as festas, para que ela possa ir para essas festas também. A mulher é muito inteligente e, tipo, ela é bem pra frente do seu tempo. Isso para dizer o mínimo. Ela é adilosa. Acabou sendo criada pela Miriam, né? Então ela acabou incorporando essa personalidade da Miriam também. E como ela convenceu o Tommy para a faculdade, ele vai deixar a cidade, né? E, consequentemente, vai deixar a Quinn sozinha. É até engraçado, porque, bom, ele não quer ir, mas ele vai porque, bom, ele é apaixonado pela Lila, então é só ele estalar os dedos que ela convence ele. E quando ele vai embora, né? A Quinn fica, obviamente, muito triste. E a Grace é a filha dela? Não, a Lucille, que é a filha dela, fala pra ela, olha, mamãe, agora você sabe, né, como é que a gente se sentiu quando você pegou o Tommy da gente. Sendo que ela já tá tão triste que ela fica tipo, ai, vocês se sentiram assim? Que dor terrível! Sendo que ela não captou a ironia que a filha tava usando com ela. Isso é bem engraçado. O que deixa de ser engraçado em seguida, porque, bom, o Cal volta. Literalmente, depois que... Cara, essa cena é muito triste. Meu Deus do céu. É aterrorizante. Porque o Cal nunca mais apareceu depois que o Tommy ficou lá, né, com a Quinn. E aí, na mesma noite na primeira noite que ela vai ficar sozinha, o Cal volta. E é uma cena aterrorizante, porque é descrito, né, como a casa tá rangendo, como tem um pessoal lá cantando, que isso pra mim é uma loucura. Aparece um pessoal lá, né, cantando, sobrenatural, fantasma, etc. É muito terrorizante. E o Carl batendo na porta, ela ouvindo o barulho do ranger das botas deles entrando na casa. Cara, é aterrorizante. E no dia seguinte, não fala assim, a Queen morreu, mas no dia seguinte, a empregada da Queen chega lá, né, pra trabalhar, e ela encontra a casa molhada, porque afinal de contas o Carl veio do Rio, né, a Queen morta, a boca dela tá com a chave da casa dela, né, que foi a que o Cal usou para entrar na casa, e as 2 moedas do barco do Caronte, que a Queen jogou no rio perdido para que o Cal ficasse lá no fundo para sempre. Ficam lá nos olhos dela. Cara, que cena tenebrosa. Tenebrosa. É uma cena de terror que eu fechei o livro não, né, porque eu tava indo pelo Kindle e pelo áudio, mas eu parei assim pra dizer, caraca, eu fiquei me tremendo, velho, fiquei mega assustado. E tipo, muito revoltado, porque, cara, é assim que ela vai morrer e não tem nada que possa fazer. É um fantasma. E essa parada dos fantasmas vai voltar pior. Eu vou chegar lá. Com a morte da Queen, a casa fica abandonada. A Queen já morava sozinha lá, então agora não tem ninguém, oficialmente. O Tommy fica completamente arrasado com a morte da Queen. Inclusive, os anos da faculdade do Tommy são os piores anos da vida dele, porque ele sofre muito bullying na faculdade. Mas a Lila consegue o que ela quer, que é esse passe livre para as festas. Ao ponto de que, cara, as pessoas da família, né, já esperavam que a Lila fosse fazer igual o que a Miriam fez. Que ela seria levantar um dia e dizer, vou embora para a faculdade. E é exatamente isso que ela faz. Numa viagem, que ela tá indo viajar com a Miriam e com o Malcolm, acho que para Nova York eles estão em Colômbia, não lembro onde eles estão. Eles estão viajando e ela já tá com as malas prontas e ela já fala, eu vou ficar ali, que eu já vou para aquela faculdade. Porque ela já planejou, fez as cartas, inscrição, tudo. E as pessoas ficam, no caso, a Miriam e o Malcolm, né? Mas você não avisou nada, fez, eu não quero me despedir de ninguém, eu só vou para a faculdade. E ela vai embora de vez, para nunca mais voltar. Nunca mais voltar, entre aspas. Porque ela volta uma vez por ano, no Natal, e vai voltando cada vez menos. Ela volta 2 vezes por ano. No caso, tem um ano que ela volta 2 vezes, porque a Miriam oferece umas pérolas para ela, uns colares, uma parada assim.
Porque é isso, a menina não quer nem voltar mais pra Perdida, ela não tá nem aí, ela foi embora de vez. E ela está feliz. Enquanto a Miriam foi pra faculdade e ficou totalmente infeliz, a Lila foi pra faculdade e estava totalmente realizada, ela não queria mais estar pra Perdida. Tchau, seus merda! Tchau! Chega! O Tommy, que estava completamente infeliz na faculdade, e agora que ele estava ainda mais longe da Miriam, porque o Tommy fazia faculdade perto de Perdido, justamente porque a Lila pediu isso, para que ela pudesse ir para essas fraternidades. Só que a Lila foi para uma faculdade em Nova York, para ficar bem longe da família. E o Tommy, que perdeu a Lila de vez, resolve voltar, e as pessoas acabam descobrindo que até que ele é bem útil na fazenda, né? Começa a ajudar cada vez mais, também no negócio do petróleo. Eu não lembro se ele chega a trabalhar com a Miriam na madeireira, que a Miriam tomou conta de tudo, né? Agora que o Oscar não tá podendo fazer nada. Mas ele fica realmente ajudando nos negócios da família. E o Oscar, coitado, já não pode fazer nada, até porque o Oscar tá velho, e não tá só velho, tá velho e cego. Ele até vai para uma viagem com o Sammy, né? Que é um dos garotos lá do Filho dos Empregados, que ficam com ele mais tempo, né? Para ver se ele faz uma operação na catarata. Só que a operação tem risco de morte e não pode resolver nada. Não é garantido que vai resolver. Então ele volta para a cidade e fica tipo, eu vou fazer nada. Vou ficar cego mesmo, né? Ou é ficar cego ou morrer. Ou morrer cego, então vou ficar aqui, para não ter nem que entrar na faca. E como ele tá cada vez mais cego, e olha, não tem mais herdeiros dos Casques. Porque o Tommy não quer se casar com ninguém, a Miriam não pode ter filhos, o Billy não vai se casar com ninguém, a Lila tá em outro lugar, e se ela tiver filho, cara, ela não vai nem deixar naquela família. Até porque ela pode ter até medo de ser roubada também, né? E o Oscar fica no pé, tipo, do Tommy fazendo, e aí, bora ter uns netos aí pra prosseguir com a família, etc. Bom, ele tá ficando cada vez mais cego, ao ponto de que ele mal sai do quarto, e ele conversa com a Eleanor sobre isso, inclusive sobre a cirurgia da catarata, né? E ela diz, olha, um dia eu ainda vou levar você para fazer essa cirurgia, e eu só vou dizer, olha, vamos passear. E ele concorda, desde que ela também prometa uma coisa, que ela vai deixar que ele morra primeiro, porque ele disse que não vai conseguir viver sem ela, e ela confessa para ele que ela vai ser a última dos Casques a ir embora. E depois dela não vai ter mais ninguém, porque a família vai acabar. Confissões. Ela acabou de dar o final do livro. Porque assim, a Eleanor, tudo que ela fala que vai acontecer, realmente acontece. Vai ter petróleo aqui, vai ter enchente ali, o Dick não vai dar certo. Tudo que ela fala acontece. Então ela acabou de dar o final do livro pra gente. Ela vai ser a última a ir embora. E olha que ela fala, que depois dela, tudo aquilo vai desaparecer. Marquem essas palavras. Até porque, tipo, eu marquei essas palavras porque, cara, ela deu o final do livro, mas você marca também pra entender que daqui pra frente vai ser só pra baixo. Tanto que chega o dia, né, que ela fala, ó, Oscar, vamos passear. E eles vão passear. Ele vai fazer a cirurgia que não dá certo. Ele não morre, vai ficar cego de vez. E como ele está cego de vez, então agora é que ele precisa de cuidados, fica na cama, não consegue se levantar. Não é que ele não consegue, mas é tipo, ele vai se levantar sem enxergar nada. A Queen fica bem doente, ela fica com pneumonia, que a família começa a ter que revisar para quem vai ficar com ela no hospital. E aí chega um dia que a Eleanor acaba indo, né? E o Oscar fica sozinho. Nesse dia que ele fica sozinho, cara, quem aparece? Outra cena de terror. A Mary Love. Que inferno essa mulher. A Mary Love aparece com o John Robert. Ela tá segurando nas mãos do John Robert. E o John Robert começa a martelar os pés do Oscar. Ele pede a ajuda da mãe dele. E ela fala, isso que eu tô fazendo não é contra você. É contra a Eleanor. Cara, nem depois de morta essa mulher dá sossego. Tudo que ela faz é em ódio mortal contra a Eleanor. É até pena que o fantasma dela tá lá, mas o fantasma dela não tá lá assombrando a Eleanor pra ficar... Cara, se tivesse lá, ela ia estar o dia inteiro esculhambando a Eleanor, de certeza. Ordinária, manipuladora, vadia imunda, cínica. Vontade que eu tenho, sabe? É sentar um bufetão nessa sua cara sórdida. Você é mesmo muito, muito ordinária. Você é mesmo muito baixa. Meu Deus, meu Deus. Vaca. Mas como ela não tá assombrando a Eleanor, né? Ela foi lá literalmente para matar o próprio filho.
E é o John Roberts que faz isso. Inclusive, até eu falo de uma forma engraçada, porque assim, a Mary Love aparecer e dizer que ela não diz que vai matar o próprio filho por causa dela, mas enfim, ela deixa bem implícito isso. Mas a cena é muito aterrorizante, porque descreve lá como o John Robert, criança com uns 9, 10 anos, né, o fantasma dele, tá lá martelando os pés dele enquanto o Oscar tá sofrendo. E ele fala, né, mamãe, eu tô cego. E aí ela fala, então, John, vai nos olhos. E é exatamente o que o menino faz. O menino martela os olhos dele, perfura. Isso aqui é aterrorizante. E é assim que ele morre. Mandado pela própria mãe, talvez morto pela própria mãe. Terror total. Ai, que pesadelo. E olha que o corpo dele estava perfurado com pregos na cabeça e ninguém viu. Por quê? A Eleanor disse que esse foi um dos últimos pedidos dele, que ela velasse o corpo dele. Então ela trata o corpo dele, né, e fecha o caixão sem que ninguém consiga ver ele. Nem o lesista, que era amigo do Oscar, consegue ver o corpo dele. E a Eleanor, cara, poucas ideias, cara. Ninguém vai ver, pronto, final. Acabou. Mesmo que não tenha nada, tem eu, acabou. E ela vive o luto de uma forma diferente, porque ela não fica completamente infeliz. Eu ficava me perguntando, nessa altura do livro, se a Eleanor sabia que a Mary Love que matou o próprio filho. Porque assim, cara, ela encontrou o marido todo martelado, com prego nos olhos. E a Eleanor, ela meio que compreende tudo, sabe? Ela sabe de coisas que a gente não sabe. Só que no livro, nessa hora, né, não conta nada pra gente. Só fala, né, como ela cuida do corpo, não deixou ninguém ver, então a família só assumiu que ele morreu tranquilamente. A cidade fica fofocando que ele morreu porque ele estava completamente desgostoso no casamento, né? Porque ele estava cego, então as pessoas presumem... Fofoca da cidade. As pessoas presumem que a Eleanor fez ele se matar de desgosto porque ela não ficava mais com ele, sendo que, cara, ela cuidou dele tão bem, ela se deitava com ele. É uma coisa impressionante, porque assim, acontece muita coisa ao longo da história que a gente esquece que realmente o Oscar se apaixonou pela Eleanor no primeiro momento que ele a viu. Antes de ele ficar cego, acho que antes de ele ficar cego, né? Ela confessa para ele que ela decidiu ficar com ele, nem encontrar com ele, ali, que ela se apaixonou por ele quando ela o viu no barco, sabe? Que foi quando ela decidiu ir pro Hotel Osceola, acho que é o Hotel Osceola, né? Que é onde ele encontra ela lá no começo do primeiro livro. E ela fala isso num tom tão natural, e ele já meio que ia estar aceitando essa parte sobrenatural, porque tá cego, né? Tá cego, velho, podre, vai fazer o quê? E a gente vê o quanto eles realmente gostam do outro. Então, assim, ele sabia que não iria conseguir viver sem ela, por isso que ele disse, deixa eu morrer antes de você. De que, bom, o sonho dele foi realizado pela própria mãe. Amém. E ela não fica totalmente tipo enlutada no sentido de ficar andando para sempre de preto, trancada em casa. Ela continua vivendo a vida dela normal. E as pessoas presumem isso dizendo, ela agora tá feliz, né? Porque ela conseguiu matar o marido, se livrou dele. Sendo que não, ela tá triste, mas é aquilo. A vida continua. E de fato a vida dela continuou. Segue a vida! Inclusive por causa dessas fofocas, bom, ela deixa até de frequentar a igreja, sabe? Ela frequentava a igreja por causa do marido. Não tem mais marido? Ela passa a deixar de ir para a igreja também. Petista. E a família praticamente só estava indo para a igreja por causa do Oscar. A família iria seguir o que a matriarca, que no caso é a Eleanor, fizesse. E como ela também deixa de ir para a igreja, toda a família deixa de ir também. Até porque não tem muita gente, né? Na cidade agora só tem a Miriam e o Malcolm. A Miriam não liga para nada além de dinheiro. O Malcolm vai obedecer tudo que a Miriam quiser. O Billy também não vai fazer nada, porque o Billy não estava nem aí para isso, né? Ele queria ter uma família. Inclusive, o Billy falando sobre ter realizado o sonho dele, né? Que era ter uma família, e perdido esse sonho. Ele não fala da forma triste, ele fala, eu consegui realizar meu sonho. Não foi para sempre, mas eu consegui realizar meu sonho. E ele sabe o quanto ele é querido pela Eleanor, porque ela nunca demonstrou que era para ele ir embora. Muito pelo contrário. A filha dele, né, que é a Lila, não tá nem aí pro pai, né? Foi para Nova York, não volta por nada nesse mundo. Desse lugar, eu não levo nem a poeira. A Frances, né, que é a esposa dele, já morreu. E a Eleanor abraçou ele para que ele ficasse. Ela fala, você vai cuidar de mim até a minha morte.
Então, assim, ele é bem-vindo na casa para todos os efeitos. Então, como ele continua na casa, ele começa a ter uns sonhos acordados de que tem alguém entrando na casa. E ele fica tendo esse sonho toda noite. Tem um momento que ele vai descer as escadas, né? Porque ele começa a perceber que esses sonhos parecem mais reais. Ele não acredita desde o início, mas tá tendo toda noite, né? Esses sonhos de que a casa tem alguém entrando na casa e passando pela casa. Chega um momento que ele vai pelas escadas, desce as escadas, e a escada tá com água. A água preta do Rio Perdido. E o cheiro também. Todo mundo fala sobre o quão forte é o cheiro do Rio Perdido. E ele encontra a Zéria enxugando o chão. A Zéria é a empregada da família. E ele pergunta pra Zéria, né? E ela fala, eu tava distraído e derramei um copo. Bom, ele sabe que não era um copo. Era a água do Rio Perdido que estava ali. Ele começa a ter umas impressões, uns sonhos, né, de que a Frances que tá indo pra lá, sendo que a Frances tá morta. Só que como ele não comenta nada, a Zéria, que sabe de muita coisa da casa, e a Eleanor, que sabe de tudo, assumem que ele tá de boa com essa situação e vão seguindo a vida. Até que chega um dia que ele escuta a Frances abrindo a porta do quarto dele e dizendo: Nerita, esse é o seu pai. Ai, Jesus Nazareno. Bom, a Frances está mais viva do que nunca e voltou a frequentar a casa. Cara, que terror. Eu, no lugar desse homem, cara, eu teria... Jesus, corre! Mas ele fica lá, né? E ele passa a ouvir cada vez mais, ouvir e perceber, né, cada vez mais as visitas da Frances na casa. Ela tá sempre visitando a Eleanor. E a Lila volta. Só que ela volta, passa uma semana, né, na Cidade Perdida, só pra avisar que casou. Essa mulher praticamente aparece lá só pra dizer: casei, nunca mais vou voltar a ver vocês, só tô pisando aqui pra avisar isso e um beijo. Já vai tarde, coisa ruim. Vai pro inferno. Sendo que ela passa uma semana aí em casa, né, só pra meio que tipo, formalizar isso. Nesse meio tempo, o Tommy se confessa pra ela que ele sempre foi apaixonado por ela, etc. Só que, obviamente, ela já tá casada, né? Ela até fala, e talvez ela até ficasse com você, mas não sei. Talvez não sei. Mas agora eu já tô casada, então... Coloque-se na sua vida, garoto. E ela fala, né, do quanto ela quer ir embora e fazer os seus próprios negócios, porque, bom, a gente sabe, né, foi falado lá no livro anterior, sobre o fato de que ela é uma menina que não tem nada. No livro anterior, não. Fala nesse livro. Meu Deus, eu tava confundindo. Nesse livro, quando a Miriam pega a Lila, a Eleanor fala pra ela, né, que ela tem que incentivar a Lila a fazer alguma coisa, porque a Lila, beleza, a Lila vai ser rica pra vida toda, ela vai herdar tudo aquilo, mas ela não vai administrar nada, ela precisa saber administrar. A Miriam desdenha um pouco disso, né, na época, mas agora adulta, já na faculdade, ela fala para o Malcolm, né, que ela quer fazer isso, que ela quer administrar e saber o que ela vai fazer, que ela não quer só herdar aquilo. E o Malcolm se oferece para pagar a faculdade dela. E é isso, cara. A Lila vai embora para nunca mais voltar. Literalmente. Ela só realmente voltou para avisar. Casei, vou fazer faculdade de... Inclusive ela fala que vai fazer faculdade de Direito para a família, mas na verdade ela vai fazer administração, que é para administrar o negócio da família, os negócios da família. Loba. E a Frances, como eu disse, que estava sempre indo visitar a mãe, como ela tá vindo com essa frequência, chega um dia que o Malcolm acaba escutando uma das conversas dela, onde ela fala, né, pra mãe, que ela tem que ir com ela para o Rio Perdido, porque a mãe dela a Eleanor vai envelhecer e vai morrer, e no Rio Perdido ela tem uma chance de viver. E a Eleanor fala que não, que ela realmente quer morrer ali, que ela escolheu aquilo, e de fato, ela saiu do Rio Perdido para ficar com o Oscar lá no primeiro livro. Era o grande objetivo dela, fazer parte dessa família. E elas percebem que o Billy tá ouvindo tudo e conversam com ele, né? Tipo assim, olha, você que vai cuidar de mim até a minha morte, tá? E ele fica, beleza, sogra. Não tem o que fazer mesmo, né? Ele não quer ir embora. Até porque ele gosta da família, né? E aí, como eles se entendem entre eles, né? Que tipo, a a Frances entende que a mãe não vai voltar pro Rio. A Eleanor fala que é o Billy que vai cuidar dela até o dia da morte dela. E são decisões da matriarca, eles têm que obedecer. E aí a gente vai ter uma cena, a gente tá na reta final do livro, viu? A gente vai ter uma cena onde o Tommy, que tem o hábito de caçar, lá no pântano, no rio, enfim, ele vê a Nerita, a bebê.
Porque é descrito, né, no livro que ele tá vendo uma cabeça lá estranha. É a Nerita, cara, é toda escrota. E ele se assusta e atira nela. Só que quando ele vai atirar na Nerita, ele escuta uma voz chamando o nome da Nerita. Por isso que a gente se toca que é a Nerita que tá lá. Porque a gente escuta chamando Nerita. E ele, na hora do susto, vira o rifle e atinge outra pessoa. Sendo que essa outra pessoa que ele atinge, ele fala que é idêntica a Eleanor. Meus queridos. Sabe? Nessa hora, eu pensei, matou a irmã gêmea da Eleanor, né, que também se chama Nerita. E aí eu pensei, o título do livro, A Chuva. Vai chover, que vai acabar, vai inundar a cidade. A família da Eleanor vai se vingar da cidade e vai acabar com tudo por causa da morte da Nerita. Só que não, ele de fato atirou na Eleanor. Foi triste. A bichinha se fudeu. Eu tava jurando que ele tinha atirado na irmã da Eleanor. Só que, bom, ele atirou na própria Eleanor. E agora é oficial. Ela vai morrer. Ela está acamada, totalmente doente, velha, fraca, do jeitinho que a Mary Love quer. E ela manda chamar o Tommy, né? Pra conversar com ele em particular. Não aparece a conversa pra gente. E ela fala sobre não ser culpa dele, né? E pra ele se tranquilizar e guardar segredo. E ele volta pra casa, nunca mais põe os pés ali. Como ela tá muito doente, ela avisa pra Miriam. Miriam, você tem que ir embora da cidade, porque a cidade toda vai inundar. E eu não quero que você esteja aqui quando isso acontecer. Você só vai voltar quando eu morrer. A Miriam reluta um pouco, né? Mas não tem o que fazer. São as vontades da matriarca. E ela reina absoluta nisso. Até a própria Grace tenta conversar com ela, né, sobre isso. E até é um momento muito fofo, porque ela fala pra Grace do quanto ela tá feliz de ter feito parte daquela família. Que lembra dela, né, que agora ela é a última casca viva de quando ela, da época que ela chegou, né, que a Eleanor chegou. E ela dá pra Grace umas pérolas que eram da mãe dela, da Guinevere, que a Mary Love tinha roubado, sendo que essa foi a única que a Eleanor conseguiu salvar. A Grace até fala, né, que não vai aceitar, e a Eleanor diz, olha, são da sua mãe, eram do James, você tem que aceitar. As outras estão todas com a Miriam, e eu duvido que a Miriam vai querer dar pra você, afinal de contas a Miriam é movida por dinheiro, né? E elas têm essa conversa, né? Ela explica, olha, a cidade vai inundar. Todo mundo já acredita no que a Eleanor fala, porque nessa altura do campeonato, cara, ela acertou em tudo que ia acontecer. E como ela disse que a cidade vai inundar, ela os convence a deixar ela ali, e quem vai ficar cuidando dela é só a Zeri e o Billy, né? Como ela já tinha feito eles prometerem. E mesmo sobre o protesto da família, eles acabam acatando essa decisão dela. E eles vão embora. E a gente corta para uma cena do prefeito da cidade, analisando a cidade com os engenheiros, né? Falando sobre o... Bom, está chovendo desde que a Eleanor tomou um tiro. Sem parar. Tá mais de 7 dias assim, de chuva forte, então as águas estão subindo. Ou seja, é inevitável que aconteça outra enchente. Tão maior do que a que aconteceu lá no primeiro livro, né? Há o quê? Quase 70, 60 anos atrás, por aí. Aí vai aqueles alertas da Defesa Civil, eles explicando sobre o que tem que fazer, e eles esvaziam a cidade porque não tem como evitar. O dique vai estourar. E como eles esvaziam a cidade está vazia e só tem literalmente na cidade inteira a Eleanor, Billy e a Zeri, cuidando da Eleanor. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. E chuva sem parar, cara. Dá-lhe chuva. E a Eleanor fala que tá chegando o momento dela ir embora. E quem é que vai lá buscar ela? A Mary Love com o John Robert. Inclusive, a Zeri e o Billy veem ela. Sendo que, assim, a Zeri reconhece a Mary Love e o John Robert, né? O Billy não sabe quem são elas, afinal de contas. Quando o Billy chegou, a Mary Love já estava morta e o John também. E a Zeri e a Eleanor explicam, né? Fazer, olha, a Zeri costumava brincar com o John Robert, sendo que a Mary Love evitava que eles brincassem juntos, porque o John Robert era branco e a Zeri é negra, né? E a Mary Love sempre foi toda racista, e o Billy entende que são fantasmas. Afinal de contas, a Zeri já é mulher velha, o John Robert não deve ter mais de 10 anos, e a Mary Love, que ele nunca viu na vida, né? Tá lá dizendo que vai buscar a Eleanor. E é exatamente isso que acontece. Eles ainda trancam a porta, né? Pra tentar impedir que a Mary Love abra lá, sendo que a Mary Love fica batendo na porta. E tem um momento que a porta abre, e quando a porta abre, ele vê as formas, o Billy vê as formas fantasmagóricas da Mary Love e do John Robert, e quando ele olha pra Eleanor, ela só fala, adeus, fecha os olhos, morre. Quando ele olha de novo, a Mary Love e o menino sumiram. Ou seja, cumpriram a missão dele. A missão deles, né? O Billy disse que iria se vingar, e de fato ele se vingou, porque ele tirou o Oscar da Miriam, da Eleanor.
E a Mary Love conseguiu o que ela queria, né? Que era bater o último, jogar o último pá de terra na Eleanor, que era o sonho dela ver essa mulher morta. E quando a Eleanor morre, o Dick se rompe de vez. A descrição do rompimento do Dick é muito bonita. Eu imaginei uma cena ao estilo afogamento do Titanic, porque ele fala, tem um mapa da cidade, né, que mostra os rios como eles se chocam, né? O Rio Perdido fica na parte da família, fica do lado da família das casas dos Cascas, né? E o rio Blackwater fica do lado da Madeireira. E eles se encontram e passam pela cidade. E quando o Dick quebra as águas que já estão inundando a cidade, né? Vem aquela avalanche de água, destruindo a cidade, passa pela ponte que une uma parte da cidade à outra, né? Que é separada pela união dos dois rios. E fala, né? O quanto a força da água vai batendo nas casas e vai empurrando as outras. Então, o rio destrói a cidade inteira. Como as casas dos Cascas ficam numa colina mais alta, é falado que a inundação chega até o primeiro andar da casa da Eleanor. Eles ainda têm o primeiro andar livre para circular, mas tá tudo inundado, basicamente. E eles estão lá velando o corpo da Eleanor, sem ter para onde ir, né? E a Zeri até fala que a Eleanor confessou para ela que no dia que ela morresse, o Dick também iria embora. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Tudo que a Eleanor fala acontece. Mas como eles estão ilhados ali, chega um momento que o Billy olha pela janela e tem um barco amarrado à janela. E ele percebe que o barco foi deixado lá de propósito. E ele sabe por quem. Pela Frances, óbvio. E ele fala pra Zeri, pra eles irem embora. A Zeri não quer de início, mas ele fala, vamos deixar ela aqui, porque quem vai cuidar dela agora é a Frances. Eles entram no barco e ele avisa, Frances, pode cuidar do corpo da Eleanor agora. Eles vão embora. A Zeri faz menção de olhar para trás. E o John diz para não olhar. Só que ele mesmo olha. A gente não sabe o que ele vê. A gente só vê que ele fica triste, chorando, emocionado, né? Mas ele vai remar agora para lugares mais altos. E é assim que o livro acaba. Esse final é muito poético porque a gente viu a construção lá no quarto, ou foi no quinto livro, sobre esse sonho do Billy de ter uma família, de ter realizado esse sonho, e a gente entende que ele tá chorando porque ele tá agora de vez deixando esse sonho para trás, ele não tem mais família. Ok, eles têm herança, etc, mas, bom, a madeireira foi embora, não tem mais família, né? Bom, perdeu tudo. Mas a gente sabe que ele perdeu uma coisa muito mais profunda, que era a família dele. Isso é muito bonito de se ver. Toda essa saga começou com a construção dessa família improvável. E a forma que ela acabou é anticlimática, mas ao mesmo tempo ela faz muito sentido com a realidade, porque assim, as pessoas vêm e vão. A Eleanor chegou e a gente viu as pessoas indo embora. Ela ser a última a ir e levando a cidade inteira consigo, deixando que todo esse legado fique para o Billy, que não é de sangue da família, e a Lila, por ser a única mulher de sangue da família, que não vai carregar esse legado. Quem vai carregar o legado da família vai ser o Billy, que realmente queria fazer parte da família. A Lila não tá nem aí. O Tommy não conta, porque o Tommy é filho biológico, né, da Lucille. E a Lucille não é de sangue da família, não é de sangue. E a Lucille não é da família mesmo dos Casque, porque ela faz parte da família da Guinevere, que era a esposa do James. Então a Eleanor realmente fala, eu vou ser a última dos Casques a ir embora. Mesmo que o Billy faça parte dessa família, no caso ele vai carregar quem vai carregar o nome da família, né, e procriar, vai ser a Lila, mas ela não vai honrar esse nome. O Billy vai ser a última pessoa a honrar esse nome, só que ele já não é mais da família biológica. Então, de fato, a Eleanor falou, eu vou ser a última, depois de mim, tudo isso vai desaparecer. E não foi só a família, foi toda a cidade. Inclusive, a Eleanor também devolveu para a família dela original do Rio toda a cidade, porque toda essa parte do rio, mangue, etc., a cidade meio que havia tomado. E agora ela pegou e devolveu tudo para a antiga família dela. Ainda teve esse revés. Fia da gota. Esses 6 livros, eu não imaginava que fosse dessa forma, fosse um novelão tão bem escrito. Eu ainda sinto que é uma leitura que ele pega muito no realismo fantástico, que é um gênero que eu descobri agora depois de velho, que sempre existiu, mas eu descobri agora depois de velho. Que pra mim, o pioneiro desse gênero é o Gabriel Garcia Marques, né? Ao menos foi o primeiro de realismo fantástico que eu li. Eu sinto que esse livro, essa saga Blackwater, tem muito dessa pegada. Só que
estadunidense não sabe escrever tão bem quanto o latino-americano. E o realismo fantástico, ele parece se integrar muito melhor em uma narrativa daqui do que lá nos Estados Unidos. Não que o livro seja ruim, mas essa parte me desprendia um pouco, sabe? Eu aceitava ela, porque eu, de fato, comprei a ideia, me diverti muito com a leitura, mas eu sinto que seria mais bem escrito se passasse na América Latina. Se existir uma adaptação desse livro, cara, tem que ser uma adaptação brasileira, porque uma adaptação brasileira que abrasileirasse, aportuguesasse todos esses elementos, iria ficar ainda melhor do que tá no livro. É isso. Por melhor e mais divertido que o livro seja, eu sinto que se ele fosse brasileiro, ele iria ser infinitamente melhor. Claro que isso não diminui todo o mérito da saga, né? E foi muito boa de acompanhar. Cara, é uma saga que realmente... Eu não tô nem acreditando que essa foi a primeira saga que eu li esse ano. Eu estou há anos sem ler uma saga completa. Eu acho que a última saga que eu li foi a saga do Beautiful Creatures, que já tem vídeo no canal. E eu não lembro de ter lido mais nenhuma saga ao longo do ano. Eu li a saga Beautiful Creatures no ano passado. Mas foi a única saga que eu li no ano passado. E eu não lembro de ter lido nenhuma saga em 2024. Doideira. Sendo que eu acho que ainda tem uma caralhada de sagas para ler por aqui. Mas, bom, isso vai ser papo para outro vídeo. Porque fica mais do que recomendado vocês lerem a saga Blackwater, que desde o primeiro vídeo eu falei, era uma saga que eu não dava nada. Eu pensei que era falatório do TikTok, que as pessoas ficam dizendo, olha, leiam porque é bom. Porque tem muito livro ruim no TikTok que as pessoas ficam panfletando, e a gente até pensa que é bom, e a gente vê que é cada bomba, sendo que não é. E eu ainda descobri, no final desse livro, né, que o autor, ele escreveu alguns episódios de Twilight Zone, e o cara era realmente muito bom, ele escreveu muitos episódios bons da série, de séries de terror, e tem até uma biografia bem bonita. O cara realmente escreve super bem, inclusive agora eu tô mais do que nunca determinado a ler um livro dele que foi publicado pela Darkside, que eu já esqueci o título, mas eu vou deixar a capa para aqui para vocês. Eu já comentei sobre esse título em outro livro, no vídeo anterior, porque o Michael McDowell realmente, cara, eu tô surpreso. Ele é um ótimo escritor, pena que ele já morreu, mas é isso, cara, esse livro é meio que sobre isso. Tudo se acaba, tudo que é construído se acaba, e a gente viu toda essa construção. Cara, analisa a corrente desse rio, Blackwater, que foi construído ao longo desse livro. A Eleanor chegando, se fazendo naquela família, construindo a herança deles, e ao final tudo aquilo indo embora com ela. É muito simbólico, cara, tudo isso. Eu amei. Eu realmente amei a saga Blackwater. Cara, leiam a saga Blackwater, porque tudo que eu vou comentar aqui vai ser redundante sobre esse livro, que fica mais do que nunca a recomendação dessa leitura para vocês. São livros curtinhos, dá para você ler. Eu li um por semana praticamente. Isso porque eu estava intercalando com outras leituras, mas dá para você ler, sei lá, em 5 dias, 3 dias. Os livros são curtinhos de ler. Se vocês forem ouvir no Audible, a narração está excelente. Todos eles estão disponíveis no Kindle também. Não sei se está no Kindle Unlimited, mas enfim, descubram, cara. Leiam aí e descubram. Fica a recomendação para vocês. Se joguem. No Audible tá de graça. Se vocês assinam do Audible, se joga, cara. Mais que nunca, recomendação, leitura finalizada e recomendada. Beijo.